Fala pessoal, mais um tutorial básico aqui de Python. Nesse vídeo a gente vai ver o porquê do if name igual a main em vários códigos que você vê aí pela internet afora, pelo mundo dos códigos aí afora, utilizando Python. Então aqui eu tenho já um projetinho pronto, eu tenho um ambiente virtual já configurado aqui, eu tenho um arquivo app.py e um arquivo módulo.py. Esse arquivo módulo.py já tem uma função pronta que é totalmente irrelevante para esse vídeo aqui. É uma função que faz a soma de x e y, recebe x e y e retorna a soma de x e y aqui. Como eu te falei, o código é irrelevante, eu quero que você perceba a estrutura aqui dos módulos aqui no caso, né? Beleza, suponha que eu queira importar essa função soma aqui dentro do app. Então eu poderia fazer from módulo import soma, que chama, né? Soma. Beleza, e aí eu posso utilizar a minha função soma aqui dentro como eu preferir. Então, por exemplo, 10 mais 30, se é soma, deve retornar 40 aqui pra gente. Deixa eu executar de novo aqui, porque ele estava ativando o ambiente virtual aqui, vamos ver. Beleza, 40. Então tá funcionando perfeitamente aqui o nosso programa. E daí suponha que você esteja escrevendo esse módulo aqui e não é ideal. O ideal é que a gente faça testes, por exemplo, unitários ou testes de outra maneira, mas muita gente ainda faz testes assim, ó. Por exemplo, eu vou testar a minha função soma, vamos ver. Eu vou colocar 10 e 20 aqui e vou fazer um teste nela aqui. Então, se eu executo esse teste, eu vejo que está funcionando. Se eu executo mais um teste, por exemplo, colocar 20, 20, por exemplo, aqui, novamente, o código é irrelevante, eu estou só te exemplificando aqui uma coisa. Então, por exemplo, fiz o teste aqui, 10 e 20 deu 30, fiz o teste 20 e 20 deu 40. Então, beleza, o meu módulo está funcionando. E daí eu deixo esses prints aqui. Então, eu voltando aqui no meu arquivo original, por exemplo, software em produção, por exemplo, alguma coisa assim. Daí eu executo agora, olha o que acontece com o meu programa. Eu estou vendo 30, 40... da importação desse módulo aqui e tô vendo o 40 dessa linha aqui no caso. E isso não é ideal, porque eu não queria que meus testes aparecessem na produção aqui. Então o que eu poderia fazer seria comentar os meus testes aqui no caso e deixar somente o que está funcionando aqui no módulo principal no caso aqui. Beleza. Só que Python te dá uma tática de saber se o seu arquivo está sendo executado diretamente. Por exemplo, veja que quando eu testo o meu programa aqui, ó, dessa maneira, quando eu testo ele aqui, você vê que eu estou executando o meu módulo diretamente aqui. Eu não estou esse módulo não está sendo importado por outro módulo aqui. Então, nesse caso, eu consigo saber o nome desse módulo aqui. Ó. Veja bem, se eu der um print em name aqui, você vai ver o nome desse módulo aqui. Então, se eu executar, o nome desse módulo é main, nesse local aqui. Eu executando ele diretamente, ele chama main. Só que na importação, deixa eu dar um comentário aqui, só vou deixar a importação aqui para você ver. Na importação, se eu executar isso aqui, aquele módulo lá tem o nome real do módulo, que é módulo mesmo. Então você vê que o Python faz a distinção se o módulo está sendo executado diretamente, que ele vai chamar main, ou se o módulo está sendo importado por outro módulo, que aí nesse caso ele vai ter o nome real do módulo mesmo, que é módulo aqui no caso, e aqui diretamente vai ser main. Isso me permite fazer o seguinte, você viu que eu estou dando print no name aqui no caso. Então eu posso fazer if name igual a main. Quer dizer, se o meu arquivo estiver sendo executado diretamente, você pode executar essas coisas aqui, ó. E aí o main é uma string, tá? Desculpa, eu que errei aqui. Então, if name, se o módulo estiver sendo executado diretamente, daí eu posso executar os meus prints aqui normalmente. Ó. Por exemplo, vai continuar funcionando, mas a partir do momento que esse módulo for importado por outro arquivo, e ele não vai mais se chamar main, e esse código aqui não será mais executado. Então, se você voltar aqui, ó, agora o meu programa volta a funcionar. Se eu descomentar o meu print aqui, meu programa volta a funcionar perfeitamente. Beleza? Então, para isso que serve o if name igual a main. Uma outra coisa que você pode ver também, uma variação disso, é a função main, no caso aqui. E isso aqui já é mais para
por familiaridade com outras linguagens de programação, o pessoal costuma criar uma função main e jogar o que você quer que execute nesse módulo, quando ele for executado diretamente, na main, por exemplo. Eu posso criar uma função main, daí tirar o meu código daqui, e daí, depois do eu copiei aqui e acabou não vindo. Deixa eu... Aí, agora sim. E daí, a partir do momento que chegar no ifName igual a main, eu simplesmente executo a minha função main. Deixa eu tentar te mostrar o código todo. Então, é uma função que tem aqui eu tenho uma outra função main, e a partir do momento que eu chequei ifName igual a main, se esse arquivo está sendo executado diretamente, eu executo a função main para fazer, sei lá, o que eu quiser. Como eu te falei, não é ideal fazer testes assim. O ideal é que você utilize alguma automação nos testes aqui, mas isso também não vem ao caso nesse vídeo, a gente já falou sobre isso nesse canal. Então, aqui o meu módulo está funcionando perfeitamente, essa função main só vai ser chamada se o módulo for executado diretamente, porque ele vai chamar main, mas quando ele for importado por outro módulo, que é esse caso aqui, ele não vai se chamar main, ele vai chamar módulo mesmo, e aquele código lá não será mais executado, tá vendo? E daí eu posso importar as coisas que eu crio nos meus módulos de outros módulos, sem me preocupar com que as coisas que eu tenho executado aqui dentro sejam executadas dentro do arquivo que está importando o meu módulo também, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui assim, e a gente se vê no próximo. Grande abraço!